Olá pessoal, essa é a segunda videoaula referente ao sistema esquelético. Na primeira nós falamos dos conceitos gerais e nessa segunda então começamos o estudo da anatomia do crânio. Aproveitem a aula. Bem, tendo falado desses conceitos todos, né, vamos verificar quais são os ossos que a gente vai estar estudando a partir de agora. Então, o sistema esquelético, a gente já dividiu ele em sistema em esqueleto axial e esqueleto apendicular, né? O esqueleto axial vai ser constituído pelo crânio, né? No crânio nós vamos estudar os ossos do crânio, não coloquei todos aqui porque, né, são vários ossos para a gente listar. O osso hioide, a coluna vertebral, né, constituído aí pelas vértebras, pelo sacro e por fim pelo cóccix. O gradil costal, que vai ser constituído aí pelas costelas, né, pelas cartilagens costais, lembrando que sistema esquelético é, né, as articulações, ou melhor, as cartilagens também entram no sistema esquelético, né, embora a gente fale mais delas lá no sistema articular. E o osso externo aqui. Então vejam, esqueleto axial, esses são os ossos que a gente vai estar estudando. Parece pouquinho, né? Só que quando a gente pensa aqui em crânio, né, a gente tem vários ossos para estudar. Já no esqueleto apendicular, nós temos aqui os ossos do membro superior, quais são? Escápula, clavícula, o húmero, o rádio, a una e os ossos da mão, que eu também não listei aqui, né? Porque senão vai ficar uma lista muito grande. E os ossos do membro inferior, quais são? O osso do quadril, o fêmur, a tíbia, a fíbula, os ossos do pé, eu poderia ter colocado também a patela, né? Mas não quis descrever tudo. E os ossos do pé, que também são vários ossos, né? Não tem por que a gente escrever. Mas basicamente, a partir de agora, a gente começa a olhar cada osso desse que eu citei com os seus acidentes, né? E com as suas estruturas. Bom, começando então a falar da anatomia do crânio, né? O que nós vemos aqui? O nosso crânio ele vai ser subdividido em neurocrânio e em víscerocrânio. Lembrando que o crânio não é um osso só, são vários ossos que se articulam, né, através de articulações fibrosas que nós chamaremos de suturas. Professor, por que não explica essas articulações agora? Porque isso é sistema articular, né? É o nosso próximo sistema. Bom, esses ossos eles se articulam, né, formando as suturas, mas veja, são vários ossos que compõem o nosso crânio. Só que a gente divide o nosso crânio em neurocrânio, que é a parte do crânio que aloja, né, o nosso encéfalo, né, ou seja, grande parte do nosso sistema nervoso central, e o víscerocrânio, que é o esqueleto da face. Ó, o víscerocrânio, que é o esqueleto da face, e o neurocrânio aqui, que é a parte, né, que envolve o nosso sistema, forma a nossa caixa, né, craniana, forma aloja o nosso encéfalo, né, grande parte do nosso sistema nervoso central. Vejam o seguinte, ó, aqui eu tenho um crânio de um recém-nascido, né? E se vocês perceberem, o crânio do recém-nascido ele é muito diferente de um crânio de um adulto. Por quê? No crânio do recém-nascido, a gente tem um neurocrânio bem desenvolvido, mas uma face muito pouco desenvolvida. A face do recém-nascido ela é muito pequenininha, ela vai se desenvolver depois por uma demanda funcional. Logo na sequência, eu já vou comparar um crânio e o outro e vocês vão ver como essa diferença é muito nítida, né? Inclusive, a gente observa que as suturas elas não estão desenvolvidas, né? Aquelas articulações fibrosas, e existem alguns espaços que a gente vai chamar de fontículos, né? Alguns, os antigos chamavam de fontanelas, né? Pode ser encontrado ainda na literatura como fontanela, mas o mais comum é fontículo. Aqui a gente tem um fontículo anterior, aqui a gente tem um fontículo posterior, ó, fontículo anterior, fontículo posterior, depois aqui isso vai formar algumas articulações, né, que eu vou falar para vocês na sequência. Aqui a gente tem um fontículo anterolateral e aqui a gente tem o fontículo posterolateral. Até já posso colocar ó, aqui para vocês que nessa região aqui ó, do fontículo anterior a gente vai ter depois a formação do bregma. Aqui na região do fontículo posterior do lambda. Aqui na região do fontículo anterolateral a gente vai ter o pitério. E aqui na região do fontículo posterolateral a gente vai ter o astério. Mas isso eu vou falar mais para frente, tá? Não se preocupem, não precisam anotar agora. Por que o crânio já não vem
né, já todo formado com as articulações, né, a partir do momento que a gente nasce. Primeiro, no processo de nascimento, né, o crânio ele tem que ser maleável para conseguir passar, né, pelo útero, né, e pela vagina, né, num parto fisiológico, né, no parto que hoje ainda se utiliza o termo parto normal, mas nem todo mundo nasce de parto, né, natural, de parto fisiológico, de parto normal. Existe a cesárea e tudo mais, sim, mas biologicamente falando, né, a gente se prepara para o nascimento por vias convencionais, vamos dizer assim, né? A cesariana foi algo que a medicina inventou, mas a gente sempre tem que pensar na biologia natural, né, antes de pensar nos avanços relacionados à ciência. Bom, e aí esses ossos eles têm que meio que cavalgar, né, para permitir a passagem. Além disso, há um desenvolvimento muito grande, né, durante o desenvolvimento embrionário, né, e fetal e após o nascimento também. Então, o crânio ele precisa permitir esse desenvolvimento e depois sim que desenvolveu como deveria, a gente vai, né, ossificando e vai formando essas suturas. Notem como aqui é uma diferença gritante, ó, quando a gente compara o crânio de um recém-nascido, né, com um crânio de um adulto. E a principal diferença que a gente vê, além de falar das suturas, né, além das suturas que a gente observa, mas vejam, ó, o neurocrânio não tem tanta diferença de tamanho assim, né? Mas olhem, né, percebam o esqueleto da face. Olha como a face aqui, ó, era pouco desenvolvida e olha como a face aqui se desenvolveu, né, muito mais. Isso por demanda funcional, né? A criança começa a mamar, né, e aí começa a estimular a formação de tecido ósseo, né, com a sucção. Depois, quando começa a mastigar, né, vai estimulando, os dentes começam a erupcionar, vai estimulando o desenvolvimento aqui de uma maxila forte, de uma mandíbula forte. Notem, ó, que se a gente for olhar aqui por uma região, né, por uma vista frontal, uma vista anterior, o crânio de um recém-nascido, percebam como o neurocrânio, né, ele ocupa uma região maior do que o víscero-crânio. Agora, quando a gente observa no adulto, ó, por uma vista anterior, o víscero-crânio compõe 2/3 da face, ó, né? Se a gente dividir a face em 3/3, ó, terço superior, terço médio e terço inferior, o víscero-crânio ocupa, né, corresponde a 2/3 da nossa face, enquanto que o neurocrânio somente 1/3, porque houve esse desenvolvimento, né? E isso é bem interessante a gente comparar lado a lado, né, e ver o que acontece. Bom, tendo visto isso, a gente começa agora a falar um pouquinho das estruturas de cada osso. Então, eu vou falar o nome do osso, né? Vou falar das estruturas anatômicas que ele contém e vou estar falando da importância de algumas estruturas, né? Não todas, né? As que forem mais importantes. Passa algo de importância ali? Não passa, serve para inserção. Mas generalizando, os ossos eles possuem muitos acidentes, né? Que pode ser um forame, uma abertura para passar algo, né? Um nervo, por exemplo, uma artéria, uma veia. Pode ser uma tuberosidade, né? Uma região rugosa que vai servir como ponto de inserção para um músculo ou para um ligamento. Pode ser um tubérculo, né? Que não é algo tão longo assim como uma tuberosidade, mas serve como um ponto de fixação também, né? Para ligamento, para músculo. Pode ser uma fissura, que seria uma abertura, né, tipo um forame, mas sem forma muito definida, né, porque se fosse definidinha, seria um forame, mas ela é sem forma definida, aí a gente vai chamar de fissura. Pode ser um sulco, quando é só uma depressão linear, tá? Então são vários, uma crista, né, quando é uma elevação, né, pontiaguda. Então, assim, são diferentes acidentes naquele osso que servem para diferentes funções. Olhando aqui então o osso frontal, ó, o osso frontal é esse osso que o Netter pintou em azulzinho, né? Ó, está ele aqui. E quais são as estruturas que nós vemos? Ó, a margem supraorbital, que nada mais é do que uma margem, né? Nela nós encontramos, ó, algumas vezes é uma incisura, outras vezes é um forame. Por isso que eu coloquei aqui a forame e incisura. Por exemplo, desse lado aqui é uma incisura, ó. Desse lado aqui já é um forame.
Nesse forame supraorbital vai estar passando alguns ramos, tá? Vai passar uma artéria, na verdade, e veia. Sempre passa artéria, passa veia junto. Eu vou falar disso lá no sistema circulatório. Mas vai estar passando aqui um ramo do nervo oftálmico, desculpa, que é o primeiro ramo do nervo trigêmeo, que é o quinto par, que vai ser o nervo supraorbital, ou seja, com o mesmo nome, e vai estar passando também uma artéria chamada de artéria supraorbital, tá? Junto com a veia. Tá? Vai estar aí nutrindo, né, e inervando a região aqui da fronte, da pálpebra superior. Ó, aqui eu encontro, o pessoal faz muita confusão com isso, mas vejam, como eu estou falando do osso frontal, eu vejo um processo que vai servir para articular esse osso frontal com o osso zigomático. E o nome desse processo vai ser processo zigomático. Por quê? Porque vai servir para articular com o zigomático. De que osso? Do osso frontal. Então vejam, esse é o processo zigomático do osso frontal. Quando eu estiver falando de osso zigomático, eu vou estar falando que essa porção aqui, ó, vai ser o processo frontal do osso zigomático, né? Parece meio confuso, mas não é, ó. Que osso é esse aqui? O osso frontal. Esse processo aqui é para quê? Para articular com o osso zigomático. Então, o processo zigomático do osso frontal, porque eu estou falando do osso frontal. Quando chegar no zigomático, vai ser processo frontal do osso zigomático. A gente só vai inverter, tá? Não é tão complexo assim, a gente vai pegando aos pouquinhos. E nós temos uma projeção bem anterior, tá? A região mais anterior aqui, né? Da região frontal, que a gente vai chamar de glabela. Ó, nos homens ela é um pouco mais proeminente, nas meninas normalmente ela é um pouco mais discreta. Glabela. Ó, aqui uma vista interna, né, e superior do osso frontal, né, continua sendo esse azulzinho, sempre aqui da mesma cor. E o que nós vemos aqui? A crista frontal. Essa crista vai servir como ponto de inserção para a dura mater, tá? Para a mais externa das meninges lá do crânio. Osso parietal. Osso parietal, esse ossinho, o frontal, né? Nem todos eu vou falar a classificação, mas o frontal era um osso pneumático. O parietal é um osso plano. Esse osso aqui, né, é par, né, frontal é ímpar, era um osso só. O parietal é um osso par. E nós vemos ele aqui, ó, por uma vista superior, né? Ele vai ajudar a formar, ele vai se articular com outros ossos, mas essas articulações eu vou falar mais à frente. E o que eu encontro aqui, ó, aqui eu tenho um parietal, o outro parietal, que eu encontro aqui é um foramezinho chamado de forame parietal. Ele vai servir para passagem de uma veia emissária, tá? Essa veia emissária vai comunicar, vai drenar, né? Vai ajudar na drenagem venosa e comunica a região profunda, ou seja, lá os seios da dura mater com as veias, opa, puxei meu cabo aqui, com as veias de superfície. Eu falo isso lá na anatomia topográfica da cabeça. Ó, aqui por dentro, nós vamos encontrar, ó, dentro do osso parietal aqui, nós vamos encontrar essas fovéolas granulares, que elas são marquinhas que umas estruturas que nós encontramos lá no encéfalo, lá, ou melhor, lá na dura mater, chamada de granulações aracnoídeas, que vão servir para reabsorção de líquor, a gente jogar novamente para a corrente sanguínea o líquor que a gente produziu anteriormente, porque é uma produção e uma reabsorção constante de líquor. Isso deixa uma marquinha no osso parietal que a gente chama de fovéola granular. E aqui a gente encontra o suco do seio sagital superior, porque existem os seios da dura mater, tá? São vários seios, vocês vão estudar isso lá no sistema nervoso, tá? Seio sagital superior, seio transverso, seio sigmoide, e esses seios, né, dependendo da sua localização, eles deixam uma marca nos ossos, tá? Inclusive no osso frontal eu também tenho uma parte aqui, mas a gente normalmente não fala muito porque ela é um pouco menor. Ó, esse é o suco do seio sagital superior. O que repousa nesse suco? O seio sagital superior. Occipital, esse ossinho aqui atrás que o Néter pintou em roxinho. Ó, esse aqui é uma vista inferior do occipital. Nós encontramos aqui o maior forame do crânio, não é o maior forame do corpo, tá? Isso tem que ficar bem claro. O maior forame do crânio. O maior forame do corpo, eu vou falar para vocês, está lá no osso do quadril, é o forame obturado. O maior forame do crânio é o forame magno. Por esse forame magno aqui vai estar passando o tronco encefálico, na verdade, a divisão entre tronco encefálico e medula espinal acontece bem na altura do forame magno. Então, a gente considera que
a transição, né, entre tronco encefálico e medula espinal ocorre em forame magno, então a gente pode considerar que passa o tronco, tá? Não, ou a medula, tanto faz. A transição, como eu falei ali. Vai passar também as meninges, tá? Dura mater, aracnoide mater, pia mater. As artérias vertebrais passam no forame magno e o ramo espinal, ou melhor, a raiz espinal do nervo acessório, tá? O 11º par de nervos cranianos. Muita coisa do que eu estou falando, eu sei que vocês não sabem ainda o que é, né? A maioria de vocês diz, tá, mas peraí, eu não conheço ainda as meninges e tal. Tudo vai ser uma sequência, mas é importante eu já ir falando, né? E aí você anota aí no seu material, né? Nos slides que eu estou disponibilizando para vocês, para já ir se familiarizando. Quando chegar na questão lá de meninge, porque isso tudo depois tem aplicação. Quando chegar depois lá nas meninges e estiver falando, ó, passo aqui pelo forame magno. Opa, você já sabe. Quando falar em nervos cranianos, né? Opa, aí você já sabe. Bom, aqui a gente encontra o tubérculo faríngeo, que nada mais é do que um tubérculo para inserções de músculos, né? Exemplo, o constritor superior da faringe. Nós encontramos aqui o côndilo occipital. Esse côndilo ele serve como um ponto como um processo articular, tá? Para articular o occipital à primeira vértebra cervical, que vai ser o atlas. Depois eu vou falar das massas laterais do atlas lá, e aqui eu vou ter lá no atlas uma superfície para fazer contato e formar uma articulação aqui com o côndilo occipital. Aqui nós temos o canal condilar, que serve só como passagem para uma veia emissária. As veias emissárias são veias que comunicam a parte mais profunda, ou seja, a parte lá do neurocrânio com a parte mais superficial. Então o sangue tanto pode sair de uma veia de superfície e ir lá para a profundidade através de uma veia emissária, ou sair lá por exemplo, dos seios da dura mater e através de uma veia emissária dessa chegar nas veias de superfície para encontrar o seu destino final, né, que é o átrio direito do coração. Aqui internamente, o que nós vemos? Ó, o canal do hipoglosso, por ele passa o nervo hipoglosso, o nervo de mesmo nome, o 12º par de nervos cranianos. Nós encontramos aqui ainda por fora ó, a protuberância occipital externa. Se você palpar aí, você consegue sentir aqui na região occipital. Ela serve como um ponto de inserção para vários músculos. Exemplo, né, o músculo trapézio. Ó, se tem uma protuberância occipital externa, eu tenho uma interna também. Então, protuberância occipital interna vai servir como ponto de inserção para a dura mater, assim como a maioria das estruturas aqui internas. Aqui nós encontramos a linha nucal superior. Ó, essa linha nucal também serve como ponto de inserção para músculos, como o trapézio. Um pouquinho mais abaixo, né? Abaixo, a gente tem que entender que esse crânio está de cabeça para baixo, a gente está olhando de baixo para cima, né? Então, isso é um pouco mais abaixo. Ó. Nós temos a linha nucal inferior. Essa linha nucal inferior também serve como ponto de inserção para músculos, né? Exemplo, o músculo esplênio da cabeça. A crista occipital externa, essa crista occipital externa serve como ponto de inserção para músculo e para ligamento. Exemplo, o ligamento nucal. Aqui nós temos a crista occipital interna, e essa crista occipital interna vai servir como ponto de inserção para a dura mater, como já falei, né? Tanto aqui de um lado quanto do outro, nós consideramos as duas. Aqui, ó, o suco do seio sagital superior, eu já tinha falado dele lá no osso parietal, é porque esse suco, ele transpassa, né? Ele passa pelo occipital, passa pelo parietal e vai até o osso frontal. Então, é ponto de repouso, né, do seio sagital superior. Ó, o suco do seio occipital, existe um outro seiozinho, esses seios acabam se encontrando nessa região aqui, onde eu vou encontrar depois, quando eu estiver falando lá de dura mater, a confluência dos seios, nós encontramos aqui o seio sagital inferior, é um dos seios da dura mater que leva sangue também, a gente vai estudar isso lá, né, na neuroanatomia. Aqui a gente encontra o suco do seio transverso, mais um dos seios da dura mater que repousa nessa região, e do suco do seio transverso vai passar um outro suco que eu vou falar para vocês, que vai ser o suco do seio sigmoide. Aqui nós encontramos a fossa cerebelar. Essa fossa cerebelar ela vai servir para alojar o cerebelo, né? Uma região, uma estrutura muito importante do nosso sistema nervoso central, né? Um órgão fundamental que vai estar ajustando aí o nosso equilíbrio, tônus muscular, postura,
mas isso vai ser visto lá na neuroanatomia. O osso esfenoide, né? O esfenoide é esse osso pneumático que fica localizado no centro do crânio. Então tá ali em amarelinho o esfenoide. Bom, isso aqui é uma vista superior do esfenoide. Olha como o esfenoide ele parece uma borboleta. Quando eu pego aqui, ó, o corpo dele, tá? Então aqui como se fosse o corpo da borboleta. E essas estruturas aqui são as asas, a asa maior aqui, a asa menor. Já vou falar dessas estruturas para vocês. Bom, no centro aqui, ó, no corpo do esfenoide, nós encontramos a cela turca, tá? É uma cela como se fosse uma celinha de cavalo, ó. E nessa cela nós vamos encontrar aqui, ó, a fossa hipofisial, alguns chamam de fossa hipofisária, tá? Tá aqui no centro do esfenoide. Aqui vai alojar a nossa hipófise, a nossa glândula mestre. Ó, nós encontramos a asa maior do esfenoide e aqui em cima nós encontramos a asa menor do esfenoide. Ó, eu encontro aqui o canal óptico. Esse canal óptico vai servir como passagem para o nervo óptico, segundo o par de nervos cranianos, e para a artéria oftálmica, uma artéria muito importante que vai irrigar o nosso olho, nossa retina, uma artéria fundamental. Nós encontramos aqui, ó, a fissura orbital superior. Notem, ó, não é um forame. Ela tem um formato irregular, essa abertura. Essa fissura orbital superior, ela comunica o neurocrânio aqui com a órbita ocular, a cavidade lá onde aloja o olho. E o que passa nessa fissura orbital superior? Várias estruturas, ó. O nervo oftálmico, tá? Ou seja, o primeiro ramo do trigêmeo, então o nervo oftálmico, o nervo oculomotor, o terceiro par, o nervo troclear, o quarto par, o nervo abducente, o sexto par, a veia oftálmica superior, certo? Então são todas as estruturas que passam aqui na fissura orbital superior, é uma fissura bem importante. Logo abaixo, aqui a região posterior, eu encontro o forame redondo. Esse forame redondo serve como ponto de passagem para o nervo maxilar, ou seja, o segundo ramo do trigêmeo, do quinto par. Um pouquinho mais atrás eu encontro o forame oval. Esse forame oval serve como ponto de passagem principalmente para o nervo mandibular, tá? Ou ramo mandibular, tanto faz, tá? Que é o terceiro par, né? Ou melhor, o terceiro par não, o terceiro ramo do nervo trigêmeo. O trigêmeo ele dá três ramos. O oftálmico, que passou aqui na fissura orbital superior, o maxilar, que passou aqui no forame redondo, e o mandibular, que passou aqui no forame oval. No forame oval também passa a artéria meningea acessória, mas isso já é detalhe, tá? Isso não é algo que a gente precisa levar em, não é tão relevante assim. Agora, ó, aqui lateralmente, em relação e posterior, em relação ao forame oval, temos um forame de grande importância, o forame espinhoso. Esse forame espinhoso vai estar entrando aqui a artéria meningea média, uma artéria ramo lá da artéria maxilar, que entra aqui, ó, no forame espinhoso e vem irrigar, é a principal artéria que irriga a dura mater, e ela passa em uma região do crânio muito vulnerável, que é a região do pitério, que eu vou falar aqui depois para vocês. Por que é um forame tão importante, uma artéria tão importante? Porque traumas na região lateral do crânio podem comprometer a artéria meningea média, formando aí uma hemorragia, né, muitas vezes extradural, né, um hematoma extradural, às vezes subdural, mas a maioria das vezes extradural, que é uma condição de emergência, né? O cirurgião, o neurocirurgião vai ter que abrir esse crânio rapidamente para diminuir a pressão intracraniana e, né, controlar esse sangramento, porque senão o paciente pode ir a óbito em pouco tempo. Então isso aqui é bem importante. Ó, o suco da artéria meningea média, né? A artéria que eu acabei de citar, por que eu coloquei em vermelho? Porque é algo realmente muito importante, né? Aqui eu tenho forame espinhoso, onde entra a artéria meningea média no crânio, a artéria está subindo, e o suco dela aqui, onde esse suco tem vários raminhos, né? Mas eu peguei só o principal aqui para vocês, né? Que é o suco dessa artéria. Bom, nós encontramos aqui o processo clinoide anterior, que nada mais é do que ponto de fixação, de inserção para a dura mater, e nós temos também o processo clinoide posterior, que também é ponto de inserção, de fixação, né, para a dura mater ficar presa ali. Por uma vista externa, ó, o esfenóide continua aqui em amarelo, nós encontramos aqui, ó,
processo pterigoídeo, então isso aqui tudo é o processo pterigoídeo, ele tem duas lâminas. Uma lâmina lateral vai servir como ponto de inserções para músculos, tá? Como, por exemplo, o músculo pterigoídeo lateral, e a lâmina medial, ó, tá? Do processo pterigoídeo, que também serve como inserção para músculo, por exemplo, o músculo pterigoídeo medial. Ele se insere aqui na fossa pterigoide, ó, e no processo pterigoídeo, na lâmina medial, né? Perdão, do processo pterigoídeo. Nós encontramos ainda aqui o âmulo pterigoídeo. Esse âmulo aqui, ó, ele serve como ponto de, como uma espécie de âncora, ou uma espécie de suporte para um músculo que dá a voltinha aqui, ó, ele fica ancorado, tá? E ele vai formar aqui o palato mole, tá? É o tensor do véu palatino, ele vai ajudar a formar o véu palatino. Se esse âmulo pterigoide aqui ele é fraturado, tá? Isso é possível de acontecer principalmente em extrações de terceiro molar superior, né? Lá na odontologia, o palato mole pode cair, ficar frouxo, né? E isso dá uma dificuldade grande para o paciente deglutir, às vezes falar, isso incomoda bastante, ele se afoga um pouco mais com a própria saliva. Então tá aqui o âmulo pterigoídeo. Lembrando, eu acho que eu falei no começo, mas o esfenoide é um osso pneumático, né? Também assim como o frontal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Até a próxima e bom descanso.